Pedro, um adolescente aparentemente comum, lutava contra uma batalha secreta. Por fora, ele projetava uma imagem de confiança e popularidade. No entanto, sob a superfície, um turbilhão de emoções o agitava. Pedro se via incapaz de compreender a intensidade de seus sentimentos, deixando-o perdido e confuso. Seus relacionamentos, tanto em casa quanto na escola, sofriam como resultado. Uma noite, uma discussão acalorada com seus pais deixou Pedro cambaleando. Recolhendo-se na solidão de seu quarto, ele sentiu uma sensação avassaladora de isolamento tomar conta de si. O peso de suas emoções o oprimia, sufocando qualquer tentativa de racionalizar a situação. Os ecos discordantes da discussão reverberavam em sua mente, amplificando seus sentimentos de frustração e solidão. Pedro buscava desesperadamente consolo, uma maneira de navegar pelo labirinto de suas próprias emoções. A escola não oferecia trégua para a agitação interior de Pedro. Suas emoções, antes latentes sob a superfície, agora ameaçavam entrar em erupção. Durante uma apresentação em grupo, a fachada cuidadosamente construída por Pedro desmoronou. Dominado por uma onda de impulsividade, ele explodiu, suas palavras carregadas de um veneno não intencional. Seus colegas, surpresos com sua explosão atípica, recuaram feridos e confusos. A base outrora sólida de sua camaradagem se rompeu sob a tensão da explosão emocional de Pedro. Desesperado por uma solução, Pedro recorreu a um livro de autoajuda na esperança de orientação e iluminação. Ele devorou as palavras, agarrando-se à promessa de compreensão e controle. No entanto, os conceitos pareciam distantes e abstratos, falhando em penetrar as profundezas de sua turbulência emocional. O peso de sua luta se intensificou quando Pedro percebeu que as respostas que ele buscava desesperadamente não seriam encontradas nas páginas de um livro. Ele se sentia à deriva em um mar de emoções, sem saber como traçar um rumo em direção a águas mais calmas. A discussão com seus pais ecoava na mente de Pedro. Suas palavras, carregadas de preocupação e frustração, giravam ao seu redor, amplificando seus sentimentos de isolamento. Cada palavra afiada era uma nova ferida em suas emoções já inflamadas. Ele se retraiu ainda mais em si mesmo, buscando refúgio da tempestade que se formava em seu interior. O sono não oferecia escapatória, apenas um desfile de sonhos fragmentados e pensamentos perturbadores. O peso de suas emoções o oprimia, sufocando qualquer esperança de encontrar paz. Os dias se transformaram em um borrão de cores suaves e interações vazias. Os corredores vibrantes de sua escola agora pareciam frios e pouco acolhedores. Seus colegas, sentindo sua retração, ofereciam sorrisos hesitantes e palavras de preocupação. Mas suas tentativas de conexão apenas serviam para aprofundar o sentimento de isolamento de Pedro. Ele não conseguia encontrar as palavras para explicar a turbulência que graçava dentro dele. Ele se sentia como um navio perdido no mar, jogado de um lado para o outro por ondas de emoções que ele não conseguia controlar. Buscando consolo e um respiro de sua turbulência emocional, Pedro se deparou com um livro de autoajuda esquecido em uma prateleira empoeirada. Seu título, Desvendando Sua Inteligência Emocional, prometia insights e soluções que ele ansiava desesperadamente. Ansioso, ele devorou as palavras, na esperança de encontrar a chave para compreender a complexa tapeçaria de suas emoções. O livro falava de autoconsciência, empatia e a importância da regulação emocional, conceitos que pareciam intrigantes e totalmente estranhos para ele. Ele tentou aplicar as estratégias descritas no livro, dissecar suas emoções e entender sua causa raiz,
mas as palavras pareciam zombar dele, seu significado esquivo e sua aplicação intimidadora. A frustração o corroía ao perceber que simplesmente ler sobre inteligência emocional não era suficiente. Ele precisava de uma tábua de salvação, uma mão guia para navegar pelo labirinto do seu próprio coração. O livro, embora bem intencionado, parecia um barco frágil em um oceano vasto e turbulento. A chegada de uma nova aluna, Ana, trouxe uma mudança inesperada para a rotina familiar da vida escolar de Pedro. Ana possuía uma aura de confiança silenciosa e uma capacidade notável de navegar por situações sociais com graça e empatia. Sua presença, embora sutil, não passou despercebida por Pedro. Um dia, enquanto Pedro se refugiava na biblioteca, buscando consolo em meio às imponentes estantes de livros, ele se viu envolvido em uma conversa com Ana. Ela ouviu atentamente enquanto ele compartilhava hesitante suas lutas, seu olhar cheio de compreensão e desprovido de julgamento. Ana, com sua natureza perspicaz, reconheceu a turbulência que se escondia sob a fachada cuidadosamente construída de Pedro. Ela falou sobre a importância da inteligência emocional, não como um conceito distante de um livro de autoajuda, mas como uma habilidade que podia ser aprendida e aprimorada. Suas palavras despertaram um lampejo de esperança em Pedro. Pela primeira vez, ele se sentiu visto e compreendido. Ana sugeriu que ele considerasse participar de um grupo de apoio para adolescentes, um espaço seguro onde ele pudesse explorar suas emoções e aprender mecanismos de enfrentamento. A ideia de participar de um grupo de apoio enchia Pedro com uma mistura de apreensão e curiosidade. Ele imaginava uma sala cheia de estranhos, seus problemas expostos para todos verem. A ideia de compartilhar suas próprias vulnerabilidades, de expor seus medos e inseguranças mais profundos, era assustadora e estranhamente atraente. Os dias se transformavam em noites, enquanto ele lutava com a decisão. Ele andava de um lado para o outro em seu quarto, pesando os benefícios potenciais contra o medo do julgamento. Ele confidenciou em Ana, seu apoio inabalável, uma âncora estável em seu mar de incertezas. Finalmente, impulsionado por um desejo desesperado de mudança e um vislumbre de esperança que as palavras de Ana haviam aceso, Pedro decidiu dar o salto. Ele reuniu sua coragem, seu coração batendo forte no peito, e se dirigiu ao endereço que Ana havia lhe dado. Ao ficar parado diante da porta, uma onda de dúvida o dominou. Ele hesitou, sua mão pairando sobre a maçaneta. Mas então ele se lembrou das palavras de Ana. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Com um suspiro profundo, ele abriu a porta. A sala era menor do que Pedro havia imaginado, pintada em tons calmantes de azul e verde. Um punhado de adolescentes estava sentado em círculo, suas posturas uma mistura de nervosismo e expectativa. Uma onda de autoconsciência tomou conta de Pedro ao perceber que ele era o último a chegar. Ele se sentou, seu olhar percorrendo a sala, observando os rostos dos outros adolescentes. Alguns olhavam para as próprias mãos, perdidos em pensamentos, enquanto outros conversavam baixinho entre si. Pedro sentiu uma estranha sensação de camaradagem, uma compreensão compartilhada de que todos estavam ali por um motivo. Uma mulher com olhos bondosos e um sorriso acolhedor se apresentou como a facilitadora do grupo. Ela explicou que o grupo era um espaço seguro e confidencial, onde eles poderiam compartilhar suas experiências, aprender sobre inteligência emocional e desenvolver mecanismos de enfrentamento. Conforme a sessão começou, Pedro se viu atraído pelas histórias dos outros adolescentes. Ele ouviu atentamente enquanto eles falavam sobre suas lutas contra a ansiedade, a raiva e a depressão. Ele ouviu ecos de suas próprias experiências em suas palavras.
uma constatação de que ele não estava sozinho em suas lutas. O grupo de apoio se tornou o Santuário de Pedro, um refúgio das tempestades turbulentas de suas emoções. Dentro do círculo de confiança e compreensão, ele encontrou a coragem de abandonar sua fachada cuidadosamente construída e revelar o coração vulnerável por baixo. A cada semana, ele ouvia atentamente enquanto seus colegas compartilhavam suas histórias, suas vozes cruas de emoção. Ele ouvia contos de corações partidos e traições, de ansiedade que corroía as bordas de suas mentes e de raiva que fervilhava logo abaixo da superfície. Suas experiências, embora únicas, ressoavam profundamente dentro dele, forjando um laço inesperado de humanidade compartilhada. A facilitadora do grupo, com sua orientação gentil e empatia inabalável, fornecia uma estrutura para compreender as complexidades de suas emoções. Ela falava sobre a importância da autoconsciência, de aprender a identificar e nomear seus sentimentos sem julgamento. Pedro, inicialmente hesitante em compartilhar suas próprias lutas, se viu atraído pela rede de segurança do apoio do grupo. Semana após semana, ele derrubava os muros que havia construído ao redor de seu coração, revelando suas vulnerabilidades com uma mistura de apreensão e alívio. Por meio de exercícios interativos e discussões guiadas, Pedro começou a desenvolver um vocabulário para suas emoções. Ele aprendeu a diferenciar entre sentimentos fugazes e correntes emocionais mais profundas, reconhecendo os gatilhos que frequentemente o faziam entrar em espiral no caos. A facilitadora do grupo os apresentou ao conceito de uma roda de emoções, um espectro colorido que mapeava uma ampla gama de sentimentos. Pedro, antes acostumado a rotular suas emoções com termos simplistas como bom ou ruim, agora tinha uma linguagem mais matizada para expressar as nuances sutis de seu mundo interior. Ele descobriu que suas explosões de raiva geralmente se originavam de um medo profundamente arraigado de rejeição, um medo que vinha de uma infância marcada por críticas e amor condicional. A compreensão, embora inicialmente dolorosa, trouxe uma sensação de clareza e empoderamento. A cada semana que passava, Pedro sentia uma sensação crescente de controle sobre suas emoções. Ele começou a reconhecer os sinais de alerta de uma tempestade emocional iminente, equipando-o com as ferramentas para navegar por aquelas águas turbulentas com mais habilidade e resiliência. Um dos aspectos mais transformadores do grupo de apoio foi a ênfase na empatia. Pedro aprendeu a mudar sua perspectiva, a sair dos confins de suas próprias experiências e ver o mundo pelos olhos dos outros. Por meio de exercícios de dramatização e discussões facilitadas, ele praticou a escuta ativa, prestando atenção não apenas às palavras que estavam sendo ditas, mas também às emoções não ditas transmitidas pela linguagem corporal e pelo tom de voz. Ao ouvir as histórias de seus colegas, suas lutas, seus triunfos e suas vulnerabilidades, Pedro sentiu uma mudança profunda dentro de si. Ele começou a entender que todos, independentemente de sua aparência externa ou status social, carregavam seus próprios fardos invisíveis. Essa compreensão gerou um profundo sentimento de compaixão e empatia, derrubando os muros de isolamento que antes o separavam dos outros. Ele não sentia mais a necessidade de esconder suas próprias lutas, pois reconhecia a humanidade compartilhada que os unia. Armado com uma inteligência emocional recém-descoberta, Pedro começou a aplicar timidamente seus aprendizados ao mundo fora do grupo de apoio. Ele passou a abordar suas interações com maior autoconsciência, prestando atenção às suas próprias respostas emocionais e às dos outros. Ele procurou seus pais, expressando seu desejo de reparar seu relacionamento rompido.
A conversa, embora inicialmente constrangedora, abriu as portas para uma compreensão mais profunda e uma disposição para se comunicar de forma mais eficaz. Na escola, Pedro se desculpou com seus colegas por suas explosões anteriores, reconhecendo a dor que havia causado. Sua sinceridade, juntamente com seus esforços genuínos para mudar, abriram caminho para o perdão e a reconciliação. Ele começou a fazer novas amizades, baseadas não na superficialidade, mas no respeito mútuo e na compreensão. A jornada não foi isenta de desafios. Houve momentos em que velhos padrões ressurgiram, quando o peso de seu passado ameaçou puxá-lo de volta para o abismo. Mas agora, equipado com as ferramentas da inteligência emocional, Pedro possuía a força e a resiliência para navegar por aqueles momentos difíceis com mais graça e autocompaixão. A transformação de Pedro era evidente em todos os aspectos de sua vida. O adolescente antes retraído e emocionalmente volátil, agora navegava pelo mundo com uma nova sensação de calma e propósito. Seus relacionamentos, antes tensos e repletos de mal-entendidos, floresceram sob o calor de sua empatia genuína e habilidades de comunicação aprimoradas. Seus pais, inicialmente surpresos com sua nova maturidade, responderam com corações abertos e disposição para encontrá-lo no meio do caminho. Eles se engajaram em conversas sinceras, compartilhando suas próprias lutas e vulnerabilidades, criando um laço mais forte e autêntico dentro da família. Na escola, os colegas de Pedro testemunharam uma mudança notável em seu comportamento. Ele não se esquivava mais de projetos em grupo, suas contribuições agora valorizadas por sua ponderação e perspectivas perspicazes. As barreiras que antes o separavam de seus colegas ruíram, substituídas por um desejo genuíno de se conectar e construir relacionamentos significativos. Pedro descobriu que a verdadeira amizade prosperava na vulnerabilidade e nas experiências compartilhadas. Ele não sentia mais a necessidade de fingir ou vestir uma máscara de bravura, abraçando a liberdade que vinha com o fato de ser ele mesmo. Seu riso, antes tingido com um toque de amargura, agora soava com alegria genuína, um testemunho do poder transformador da inteligência emocional. Uma tarde, enquanto Pedro caminhava para a casa da escola, ele notou seu amigo, Marco, sentado sozinho em um banco, com os ombros caídos e o olhar fixo no chão. Marco, geralmente a alma da festa, parecia envolto em uma nuvem de tristeza. Pedro, com o coração cheio de preocupação, se aproximou do amigo, sua intuição lhe dizendo que algo estava errado. Ele se sentou ao lado de Marco, oferecendo uma presença reconfortante, sem dizer uma palavra. Quando Marco finalmente falou, sua voz falhou com lágrimas contidas ao compartilhar a notícia do divórcio iminente de seus pais. Pedro ouviu atentamente, suas próprias experiências no grupo de apoio, lhe dando as ferramentas para oferecer empatia e compreensão. Ele resistiu à vontade de oferecer clichês ou soluções rápidas, sabendo que às vezes o presente mais poderoso que podemos dar é simplesmente nossa presença e um ouvido atento. Ele compartilhou suas próprias lutas com sua família, sua voz cheia de compaixão e uma profunda compreensão da dor que Marco estava sentindo. Ele lembrou Marco de que ele não estava sozinho, que eles enfrentariam esse desafio juntos, um passo de cada vez. À medida que Pedro continuava a navegar pelos altos e baixos da adolescência, ele percebeu que as lições que havia aprendido no grupo de apoio não eram apenas para ele. Ele sentiu um desejo crescente de compartilhar o dom da inteligência emocional com outras pessoas, para capacitá-las a navegar por suas próprias paisagens emocionais com mais consciência e resiliência. Com o incentivo da facilitadora de seu grupo de apoio, Pedro procurou o diretor de sua escola com uma ideia.
Ele propôs uma série de workshops sobre inteligência emocional, elaborados especificamente para as necessidades dos adolescentes. Ele imaginou um espaço seguro e acolhedor onde os alunos pudessem explorar suas emoções, desenvolver mecanismos de enfrentamento e construir relacionamentos mais saudáveis. O diretor, impressionado com a paixão e o compromisso de Pedro, acolheu sua proposta de todo o coração. Em breve, panfletos anunciando os próximos workshops enfeitavam os corredores da escola, gerando um burburinho de curiosidade e expectativa entre o corpo estudantil. Os workshops foram um sucesso retumbante. Pedro, baseando-se em suas próprias experiências e no conhecimento que havia adquirido, criou um currículo que ressoava profundamente com seus colegas. Ele falou abertamente sobre suas lutas, sua vulnerabilidade, desarmando qualquer ceticismo e fomentando um ambiente de confiança e abertura. Os workshops de Pedro se tornaram um catalisador de mudança dentro da comunidade escolar. Os alunos, inspirados por sua coragem e autenticidade, começaram a abordar suas próprias vidas emocionais com mais consciência e intenção. Conversas sobre sentimentos, antes consideradas tabu ou constrangedoras, se tornaram mais comuns, fomentando uma cultura de empatia e compreensão. Os corredores da escola, antes repletos de uma correnteza de tensão e ansiedades não ditas, agora vibravam com uma nova sensação de conexão. Os alunos se cumprimentavam com sorrisos genuínos, oferecendo apoio e incentivo àqueles que pareciam desanimados. O efeito cascata da jornada de Pedro se estendeu muito além das paredes dos workshops, tocando a vida de inúmeras pessoas. Os professores relataram uma mudança perceptível em suas salas de aula. Os alunos estavam mais engajados, mais dispostos a colaborar e mais aptos a lidar com conflitos de forma construtiva. A orientadora escolar, antes sobrecarregada com casos de ansiedade e depressão, se viu com mais tempo para se concentrar em medidas preventivas e na construção de resiliência entre o corpo estudantil. A transformação não se limitou aos alunos. Os professores, inspirados pelo exemplo de Pedro, começaram a refletir sobre sua própria inteligência emocional, buscando maneiras de criar ambientes de aprendizagem mais acolhedores e emocionalmente seguros. Os pais, testemunhando as mudanças positivas em seus filhos, aproveitaram a oportunidade para aprender ao lado deles, participando de workshops e engajando-se em diálogos abertos sobre emoções dentro de suas famílias. A história de Pedro é uma prova do poder transformador da inteligência emocional. Sua jornada, embora repleta de desafios e contratempos, ilumina o caminho para uma vida mais gratificante e significativa. Ao abraçar suas próprias emoções, desenvolver empatia pelos outros e aprimorar suas habilidades de comunicação, Pedro não apenas curou suas próprias feridas, mas também se tornou um farol de esperança e inspiração para aqueles ao seu redor. A busca pela inteligência emocional é uma jornada contínua que exige constante reflexão, prática e disposição para abraçar a vulnerabilidade. É uma jornada que nos desafia a confrontar nossos próprios vieses, a sair de nossas zonas de conforto e a cultivar um profundo senso de compaixão por nós mesmos e pelos outros. À medida que navegamos pelas complexidades de um mundo cada vez mais interconectado, a inteligência emocional não é mais um luxo, mas uma necessidade. É a chave para construir relacionamentos fortes, resolver conflitos pacificamente e criar uma sociedade mais justa e compassiva. Ao abraçarmos os princípios da inteligência emocional, embarcamos em uma jornada de autodescoberta que leva não apenas à realização pessoal, mas também a um mundo onde a empatia, a compreensão e a conexão servem como base para um futuro mais brilhante.